Muito bom dia, eu sou Michele F. Hahn, estou aqui diretamente da Rede Litoral com o programa Ponto a Ponto. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, gente. Nós vamos falar sobre um assunto que eu não tinha conhecimento. Seja muito bem-vinda, Franciele Boss. Ela que é contadora consultiva. Isso? Falei certinho? Falou certinho. Gente, vamos lá. Se você é empresário e já sentiu que sua contabilidade é um centro de custo, certo? Mas um mal necessário para manter o leão da Receita Federal à distância. Hoje esse bate-papo vai te auxiliar para ter uma direção nessa jornada. Que, aliás, gente, eu também sou empresária e vou dizer que muitas vezes a gente acaba cometendo erros e hoje a gente vai tirar essas dúvidas, né? Sanar algumas questões, ter conhecimento. É hora de entender que os números da sua empresa não são apenas registros do passado, mas um mapa para o seu crescimento. Então, Fran, vamos começar sabendo e conhecendo para o nosso público aqui, que está assistindo Ponto a Ponto, quem é a Franciele Boss? Pois então, Michele, é um prazer estar aqui no teu programa. A Franciele Boss é uma sonhadora e uma investidora empreendedora. Eu adoro negócios. Digo assim que antes de eu ser contadora, eu fui do empresária. Apesar que todo contador, né, que tem um escritório contábil, a gente é um empresário. Então, a Franciele surgiu como empresária. Meu primeiro investimento foi uma loja que não deu nada certo. Olha que interessante! O sonho de quem gosta de moda, de quem gosta de roupa é empreender. E eu comecei empreendendo no quê? Numa boutique. Resultado, 19 anos, quebrei quebrado. Nossa, olha só. Porque não tinha o conhecimento necessário. E a partir desse momento, trabalhando como empresária, hoje, muito mais tarde, eu vejo a necessidade que muitos precisam, né? Então, a Franciele Boss é empresária, mas em primeiro lugar a Franciele é mãe, é vó, é esposa, então é um conjunto de pessoas, um conjunto de personalidades também. Então, Franciele Boss é isso tudo. Fran, e quando que surgiu o interesse pela profissão, né? Ser contadora e ainda mais contadora consultiva? Pois então, a contabilidade me escolheu, não fui eu que escolhi ela, Michele. Eu comecei com a primeira faculdade que comecei a fazer foi de psicologia. Olha só, totalmente oposto, né? Totalmente oposto. Mas logo que eu saí ali do ensino do segundo ano, o que fazer? Fazer um técnico em contabilidade. Gente, chorei muito para fechar balanço patrimonial na minha vida. Ali naquela 18, 19 anos. E depois surgiu a oportunidade de comprar um escritório, daí eu já estava formada, já tinha o técnico, e junto com a minha irmã, que hoje é advogada, a gente abraçou essa oportunidade. Obviamente, né, eu comprei o escritório e continuei fazendo a faculdade de psicologia. Então, aos poucos, eu fui me encantando, e a minha paixão sempre foi o tributário, sempre gostei muito do tributário. E há uns 12 anos atrás, a minha irmã saiu da nossa sociedade, encerramos, eu assumi o escritório sozinha. E nesse momento eu conheci a contabilidade consultiva. Ali despertou o meu amor total pela profissão, que hoje eu digo assim, ó, eu não faço o meu trabalho porque é meu trabalho ou porque é minha profissão, mas porque eu amo fazer o que eu faço. E a contabilidade consultiva juntou toda aquela necessidade que eu tive lá atrás, quando eu quebrei, com a contabilidade. Então, hoje, a contabilidade consultiva, quando a gente emprega ela no nosso negócio, ela só tem benefícios a nos trazer. Porque tu já pensou conseguir unir os números da contabilidade, que às vezes a gente entrega para o contribuinte, ele não entende. Não adianta a gente entregar um balanço, um DRE, se tu não entende os números que estão ali, o que eles significam. Tu poder juntar esses números junto com uma gestão consultiva. Então, a contabilidade é isso, a gente está inserido mais dentro da empresa, como gestão, ensinando o contribuinte a entender melhor os números.
Olha só, tu falou uma coisa, é tão gratificante quando a gente trabalha com algo que a gente ama, É né? verdade. Que não vai lá trabalhar só pela questão, eu vou ganhar o meu pagamento, eu vou ganhar o meu salário. É extremamente gratificante, né? Eu sei, porque demorei para atingir esse patamar, mas hoje eu amo o que eu faço. Eu sou uma pessoa totalmente apaixonada pela minha profissão e sou inquieta, porque eu estou sempre em busca de mais conhecimento, de mais aprendizado. E eu costumo dizer para os meus clientes que meu cérebro parece uma teia de aranha. Porque eu escuto uma informação, eu já fico, isso aqui pode ajudar aquele cliente, pode ajudar aquela pessoa nisso, a gente consegue, enfim, tá sempre em busca de mais conhecimento e sempre pensando como empresária também. Como eu disse ali no início, eu também sou uma empresária, porque às vezes as pessoas confundem um contador com um empresário contábil. Então eu sou uma empresária contábil, onde eu tenho folha de pagamento, onde eu também tenho os meus impostos para pagar. Então eu tenho toda a atribuição que qualquer outro empresário tem. Então eu entendo exatamente o que é a dor do empresário no dia a dia dele. E assim, Fran, vamos ver se eu entendi. A contabilidade consultiva, ela é na realidade uma contabilidade, mas uma espécie de uma consultoria? Seria isso? Isso. A gente ajuda nesse processo de consultoria a montar processos dentro da empresa. Processos desde os mínimos processos de contratação. Às vezes o cliente está com uma carga tributária um pouco mais elevada, a gente olha para esses números de uma outra forma. Eu costumo dizer que a gente não está ali só para entregar boletos ou guias para o cliente pagar. Antes de cada entrega, de cada tributo, a gente analisa qual é a melhor carga tributária para esse cliente, se existe algum benefício que ele pode vir a fazer uso em prol dele, né? Então, a contabilidade consultiva é aquela coisa de todos os dias. Vou contratar um funcionário, Fran, eu preciso do administrador. Como é que eu posso fazer esse processo? O que seria melhor, eu contratar alguém formado ou alguém que está fazendo estágio? Então, são pequenos detalhes que no dia a dia do empresário faz muita diferença. Porque quando tu tem uma contabilidade consultiva que te ajuda nesses processos, tu tem mais tempo para focar naquilo que realmente importa. Para nós, empresário, o que importa? É a gente trazer recursos para dentro da empresa. E quando a gente tem que ficar muito tempo preso ao operacional de uma empresa, tu perde a oportunidade de crescimento. Com certeza. O que acontece, né? Eu vou ser bem sincera com você, Fran. Eu tinha pavor de contadora, como muitos empresários. Por quê? Porque eu, na minha concepção, eu achava que o contador, ele só tirava dinheiro, tá? E ele mandava números, relatórios, enfim. E às vezes, a contadora, né, das empresas que a minha família administra, a qual eu sou sócia, ela é muito correta. Então não tem aquele, eu posso sonegar uma notinha, eu posso dar aquele jeitinho brasileiro, não tem. Então aquilo me despertava assim, né, uma raiva, dizia, meu Deus, mas ela não sabe o que é pagar imposto, ela não sabe o que... Depois eu fui ver que o contador, gente, é extremamente necessário. E quanto mais correto, mais rígido ele for, melhor vai ser a questão das suas finanças, né, e a organização. Por quê? Eu vou dar um exemplo rápido. Uma empresa nossa teve uma contadora, e não era assim, Fran, sabe? Que era meio assim, pegava os papéis e dizia, quando que nós descobrimos isso? Quando veio uma multa da Receita. Sim. Na nossa concepção, nós estamos fazendo tudo corretamente, mas a contadora não fez, né? Então, cabe também a você, empresário, ter esse diálogo, né? Ter essa não cobrança, mas ter essa organização, vou entregar tudo para o meu contador e vou deixar ele fazer. Não, você tem que também, né, Fran? Ir lá, conversar, saber o que está acontecendo, por que são esses números. Eu acho que o empresário, tenho certeza disso, que o empresário, ele tem que saber cada guia que ele paga. Eu costumo sempre dizer para os meus clientes, tu sabe o que tu está pagando? Não adianta eu entregar uma guia para ti se tu não tiver o conhecimento que tu está pagando aquilo, do que gerou aquela guia, o porquê que esse mês deu tão alto essa guia. Eu adoro quando eu mando uma guia, o cliente chega e liga para mim e diz assim, Fran, tu pode dar uma olhada, porque eu acho que as meninas fizeram um cálculo errado na minha guia esse mês. Eu falo, não, vamos lá, vamos olhar, vamos verificar.
Por que que eu gosto disso? Porque nota-se que ele está olhando para aquilo que ele paga. Embora que ele esteja olhando só para o valor que ele esteja pagando, mas ele está olhando. É sinal que ele está de olho no crescimento da empresa dele e nos custos que a empresa dele tem também. E assim, olha, empresário, a gente está aqui, eu como empresário, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. E quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente conhece o nosso produto, quanto mais a gente tem proximidade com o nosso contador, com o nosso advogado, a gente consegue entender melhor os números e a gente sabe aonde a gente pode chegar com mais clareza. Contador, sim, muita gente acha que o contador é só para entregar guia ou que a gente trabalha para o governo. Eu já ouvi isso. Fran, quanto é que tu ganha do governo para emitir isso aqui? Não. Queria ganhar mesmo, assim, porque realmente a gente trabalha muito para colocar todas essas demandas que o fisco cobra das empresas para evitar multas, para evitar prejuízos financeiros para o contribuinte. Mas a gente não ganha nada do governo para isso, não. Muito pelo contrário, deixa atrasar um envio de uma obrigação acessória, que a multa para o contador também é bem alta. Ah, com certeza. E Fran, para adotar, como que eu faço, por exemplo, assim, para adotar a contabilidade consultiva? Porque assim, não são todos os contadores que fazem esse tipo de serviço, né? Não são todos os contadores que prestam esse tipo de serviço. Mas, olha, a gente está aí, né? Ofereço o meu trabalho também, mas tu pode procurar, inclusive, o teu contador e perguntar para ele essa questão do consultivo, se de repente ele abre algo para vocês nesse sentido. Porque eu entendo que contabilidade, trabalhar com contador é confiança. Com certeza. Tanto que eu tenho os meus clientes ali que estão comigo há 18 anos, desde que eu abri o escritório. Então é uma questão mais de confiança, a gente tem que confiar no profissional. E se hoje tu tem um profissional que tu trabalha com ele, tu acha que está faltando alguma coisa para o teu crescimento como empresário, porque acima de pessoas, quando a gente tem um negócio, a gente é empresários, né? Então a gente tem que nem eu costumo dizer assim, eu tenho outras famílias que dependem da minha empresa. Então a gente tem que analisar para tudo isso. Conversa com ele, vê se ele pode te dar esse suporte. Se ele não conseguir te atender em todas essas demandas, aí é hora de você pensar, analisar e de repente fazer uma troca. E assim, Fran, tu falou muito a palavra crescimento, né? Na tua opinião, quais são os desafios para você implementar a contabilidade consultiva dentro de uma empresa? São muitos, Michele, porque eu acho que o maior desafio é a mentalidade. Porque às vezes a gente coloca no papel, a gente demonstra ali para o cliente, para o contribuinte ali tudo que ele pode fazer, a forma com que ele pode chegar ali, a gente apresenta isso em dados, fatos, números, de toda forma possível, mas quando chega na hora dele fazer a parte dele, ele não faz. Então a gente cria todo um projeto, a gente organiza toda uma empresa, e chega na hora do contribuinte pôr isso em prática, ele não faz, e dele não tem o resultado, e ele acaba dizendo assim, poxa vida, mas eu te paguei para isso. A gente escuta muito isso. Mas falta um pouco da conscientização do empresário, que quando ele se propõe a trabalhar de uma outra forma, e quando ele começa a ver a empresa dele como uma empresa grande, como uma empresa que vai ter resultados e próspera, ele vai ter que abdicar de um tempo, ele vai ter que abdicar às vezes de valores também, para poder implantar tudo isso. Então a maior dificuldade hoje na implantação da contabilidade consultiva, às vezes é o próprio empresário, porque ele não consegue entender o quanto aquelas pequenas mudanças que ele precisa fazer são de suma importância para que o projeto dê certo. Às vezes também, Fran, é a questão de padrões, né? A pessoa está acostumada num padrão que às vezes muitas vezes é limitante, passa de anos e anos e, consequentemente, quando tu vai querendo implantar algo novo, a pessoa vê, ai, não quero, isso não vai dar certo, a negatividade também, né? Isso atrapalha bastante. Não, isso bastante, Michele. E o que a gente escuta bastante, mas isso aqui eu vou ter que pôr outra pessoa para fazer. Tu não me disse que eu ia ter que ter uma pessoa para controlar isso. Tu não me falou que eu ia ter que investir mais nisso. Então, é complicado o crescimento do empresário. O único limitante é ele. E eu costumo sempre de fazer o SWOT. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas é uma ferramenta muito usada.
E eu sempre digo que a maior fraqueza do empresário é ele mesmo. A maior fraqueza do ser humano é ele mesmo, porque a gente coloca limitação naquilo que a gente pode fazer, naquilo aonde a gente pode chegar, nós nos limitamos. E a gente tem o hábito de nos limitar, mas a gente culpar o outro. E a gente dizer assim, mas olha só, eu não consegui concluir, por exemplo, um processo vamos falar um processo de simples ali, de contratação, que tu tem que fazer o onboard, que tu tem que realizar aquele período de 3 meses que tu está contratando um funcionário, porque não é tu só contratar ele e largar dentro da empresa, ele tem que conhecer a empresa, ele tem que saber como funciona a empresa. Então, nesse processo que tu precisa de alguém para fazer, na maioria das vezes ele já se termina ali, porque o empresário vê a dificuldade que é fazer isso e ele acaba desistindo na primeira, ele já diz, Fran, não deu, a gente não conseguiu, a pessoa não se adaptou e às vezes não é o contratado que não se adaptou, é o empresário que não está habituado a essa nova demanda, inclusive de contratações, de novos funcionários, de novos colaboradores que está surgindo. E Fran, para ser um contador consultivo, tu tem que ter um conhecimento, né? E uma capacitação. Esse conhecimento, essa capacitação, ele não para, né? Ele é contínuo. Muito contínuo. A gente está sempre estudando. Eu acabei agora, em fevereiro, acabei de terminar uma MBA em Direito Tributário e tenho outras formações também que eu fiz, né? E pretendo fazer ainda ao longo da minha carreira, até chegar a um mestrado, um doutorado em contabilidade. Mas a gente está sempre em busca de maior conhecimento, maiores oportunidades também. Então, é um conhecimento constante. A gente está sempre em grupos, grandes grupos de contadores, que nos fortalece, que nos ajuda, porque, no fim, a Receita Federal é uma só, né? Só depende, só vai mudar de estado, enfim. Então, a gente tem que estar sempre em busca do que mudou lá em São Paulo. Por exemplo, a gente atende clientes de São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Então, a gente tem que estar sempre em busca de conhecimento, porque não se trata só do nosso estado. Se um produto muda, uma cadeia de produto muda lá em São Paulo, mas o meu cliente é aqui do Rio Grande do Sul, vai interferir para ele aqui também. Então, a gente tem que estudar o que mudou em São Paulo para entender como ele vai chegar aqui. É um estudo constante. E Fran, como é que você faz? A gente estava aqui conversando, né, antes nos bastidores, e a Fran me comentou que ela é mãe, ela também falou para vocês, né, que ela é mãe, vó, esposa, mulher, né, porque a gente, antes de tudo, é mulher. Como que você faz para contabilizar tudo isso e mais o trabalho? Olha, não é uma tarefa muito fácil, nem um pouco. E eu digo assim, às vezes nem tudo que a gente vai fazer, a gente consegue fazer com excelência. Mas tudo que eu procuro fazer, eu procuro dar o meu melhor. Então, eu acho que dedicação com tempo de qualidade. Se eu estou no escritório, muitas vezes, tá? A minha equipe aí pode falar, o meu esposo às vezes ele liga inúmeras vezes, o meu trabalho está ali, eu estou trabalhando naquele momento. Então ele liga para minha secretária, ele me liga para minha amiga, liga para todo mundo, olha, nós vamos falar com a Fran, não consigo. Mas porque naquele momento eu estou sendo a empresária contábil, então eu estou ali naquele momento. Quando eu chego em casa, eu procuro ser a mãe. É óbvio que nem sempre a gente consegue dessa forma, mas a gente consegue, eu tento ser a mãe. Por exemplo, ontem eu cheguei em casa, estava cansada, tinha um monte de coisas que eu precisava fazer, mas eu tenho uma filhinha de 3 anos. O que eu fui fazer com ela? Assistir desenho. Foi isso. E foi isso que eu precisava fazer, porque eu saio de casa muito cedo e ela é uma bebezinha. Ao contrário dos outros que já estão maiores, já sabem se virar, ela é a bebê que hoje precisa de mim com maior urgência, digamos assim. Eu fui lá assistir um desenho com ela, meu esposo chegou em casa, nós estávamos na cama, as duas, assistindo o desenho. Então, às vezes é se dedicar um pouco de tempo, mas um tempo de qualidade. Tempo de qualidade, essa palavra é fundamental, né? Fran, antes de encerrar o nosso bate-papo aqui no Ponto a Ponto, para quem quer contratar a Fran ou, né, o teu escritório, quer saber mais sobre a contabilidade consultiva, qual seria a rede social, onde que você atua? Eu tenho um escritório há 17 anos
Agora que a gente está começando a investir em marketing, porque até então esses 17, 18 anos foram somente por indicação. Olha! Isso é muito bom, porque tu te manter no mercado, que nem a gente está assim, há muitos anos, trabalhando somente com indicação, dá um orgulho, né? Bate no peito aquele orgulho, dizer, o trabalho está sendo bem feito. Então, hoje a gente atua ali no edifício da Contamec, ao lado das lojas americanas. Nós temos o quarto andar é o nosso escritório ali. A gente também tem as nossas redes sociais, que tu pode nos encontrar com a Franciele Bowles, né? @Franciele Bowles, e a contabilidade Bowles também. Ali você pode nos encontrar, ali tem todos os nossos números de contato, pode nos chamar por ali. Fran, eu quero te agradecer por você fazer parte, estar aqui, né, nos trazendo conteúdo, informação, e também te parabenizar, né, pela tua trajetória, enfim, porque ser mãe, empresária, hoje em dia a gente dona de casa, mulher, não é fácil não, hein? Tem que meio que ser uma mulher maravilha, né? Uma mulher maravilha. Mas tá aí um tema, né? Nós mulheres, às vezes a gente quer ser a mulher maravilha. Meninas, não temos que ser mulher maravilha. A gente não tem que dar conta de tudo. Às vezes a gente tem que dar uma empurradinha por algumas coisas, que eu digo assim, dar um tempo para alguma coisa, se dedicar melhor a outra. Não dá pra gente ter toda essa cobrança em cima da gente, não, porque somos mulheres, né? Com certeza, e nós somos falhas e está tudo certo, né? Então é isso, deixar um grande beijo para você que está nos assistindo e até o próximo Ponto a Ponto com Michele F. Hart.